Seja muito bem-vindo a este vídeo em que eu gostaria de tratar a respeito de alguns conselhos de São Tomás de Aquino sobre o modo de estudar. Esse é um opúsculo, uma pequena obra escrita por ele ao modo de uma carta a um irmão chamado João, provavelmente um irmão dominicano. E essa é uma carta que está dentre aquelas que nós temos alguma dúvida se realmente foi escrita por São Tomás de Aquino ou não. Até onde eu sei, não há a certeza a respeito dessa alegação, mas, de qualquer modo, é uma carta em que contém conselhos preciosíssimos para os estudos. No vídeo de hoje eu quero apresentar 4 dos 12 conselhos. Depois farei outro vídeo com umas 4, outro com os 4 últimos conselhos, comentando um pouco a partir da minha experiência com a vida de estudos, direcionando alunos e a partir do que falam também os comentadores de São Tomás de Aquino, mas sem tornar a exposição tão complexa e, de certa forma, tediosa, mas mais visando esclarecer alguns fatos da experiência com os estudos. Eu vou lendo a carta em latim e fazendo a tradução aqui. Espero que fique bom. Nem sempre a gente consegue fazer uma tradução simultânea da melhor forma possível, mas eu acho que, nesse caso, como não é um texto literário, é possível fazê-lo. Então, para começar, nós estamos diante de uma epístola cujo título dado depois é De Modo Studendi, acerca do modo de estudar. E aí começa, São Tomás, provavelmente. Quia quaesisti a me in Christo mihi carissime Ioannes, qualiter te studere oporteat in thesauro scienze adquirendo, tale a me tibi traditur consilium. Então, ele começa, por que me pediste, quaesisti ou quaesivisti, nós escrevemos de duas formas, porque me pediste, me solicitaste, ó meu caríssimo irmão em Cristo, João, de que modo deverias estudar, ou aqui studere é um verbo que significa em latim dar-se a alguma coisa com grande esforço, com grande desejo. Ou seja, de que forma ele deveria dedicar-se à aquisição dos tesouros da ciência, do tesouro da ciência. Por isso, eu dou-te este conselho. Ut per rivolus non statim in mare eligas introire, quia per faciliora ad difficiliora oportet devenire. Esse conselho talvez seja o mais fundamental para a ordem dos estudos, que elejas, que escolhas entrar per rivolus, pelos riachos, non statim mare, não diretamente, não subito, non extemplo in mare, porque quia per faciliora, porque pelas coisas mais fáceis é oportuno alcançar as mais difíceis, chegar, destinar-se às mais difíceis. Então, vejam a imagem do rivulus, do riacho, e nós temos o mar. Por meio desse riacho, porque nós estamos a ver as margens, há uma clareza quanto ao que se esperar, não haverá uma parte em que nós cairemos numa parte profunda, inesperada, que não conseguimos ver. Ou seja, estamos nos preparando para a grande missão, que é o tesouro da ciência. Mas para isso, nós temos de
começar com as coisas mais fáceis. As coisas mais fáceis quanto a nós, aquelas que são mais claras, que são mais próximas aos nossos sentidos, ou aqueles instrumentos que nos facilitam a aquisição das ciências, nomeadamente as artes liberais. Então, é um conselho geral que permeia os demais conselhos, né, a um modo introdutório, mas que está aqui porque tem um papel de formar uma base, de ser fundamento desses estudos, né? E isso já nos dá um tom que é a busca pela ordem. Não podemos aceitar estudos em que o aluno escolha as disciplinas a serem estudadas quando ele quiser, ele faça o seu currículo. O currículo deveria ser algo único, não o aluno que vai pregando os retalhos numa roupa. Não assim, né? Mas uma túnica inconsútil, por assim dizer. Assim é a sabedoria. E aí continua. Hac est ergo monitio mea et instructio tua. Então este é o meu conselho e a tua instrução. Aí ele começará propriamente. Tardi locum te esse iubeo et tarde ad locutorium accedentem. Ou seja, ele nos diz, né, ele diz ao João para que ele fale tarde, digamos, tem paciência, né? Fala após meditar. Tardi locum te esse iubeo, né? Eu te aconselho, aqui seria mais no sentido de conselho, porque o verbo iubere também pode ser no sentido de imperar, mas aqui no sentido de eu te aconselho que sejas fales com calma após meditar, né? Se tardo no falar, né? Et tarde ad locutorium accedentem. O locutorium era aquele local onde se falava, onde se discursava sobre algum assunto, né? Como se fosse um púlpito, mas dentro da ordem religiosa. Assim como o scriptorium era o local onde se escrevia, né? Em latim esse orium tem a função de designar local também onde se faz alguma coisa. Então, ao invés de ouvir algo, escrever um discurso rapidamente, né, e já começar a falar, a tratar do assunto, não, calma. Esse é um conselho para nós nas redes sociais também. Porque, por vezes, em redes sociais como o Instagram, nós temos um desejo, lícito até, a meu ver, de divulgar o que estamos estudando, né? Eu mesmo faço isso bastante, o que queremos estudar, o início dos nossos projetos. Porém, isso pode gerar a falsa sensação, impressão, a longo prazo, de que nós já sabemos sobre todos aqueles assuntos, o que muitas das vezes não é verdade. Estamos num processo. Eu acho bem interessante as pessoas que postam um processo de aprendizado, porque estão falando, é assim que as coisas se dão. Nós não devemos saber tudo já de uma vez, mas temos de buscar paulatinamente, lentamente, ordenadamente, cada uma dessas disciplinas. E aí sim chegaremos ao destino avisado. Então, esse ser tardo no falar, não ir diretamente ao locutório para poder divulgar qual é o nosso locutório hoje. Somos tardo no falar quando estamos com os outros a respeito do que lemos rapidamente, né? E assim, pensemos com sinceridade. Pensemos com sinceridade sobre esse ponto, ou o nosso locutório no Instagram, nas mensagens, enfim.
né? Respeitamos essa calma, essa paciência, essa calma e paciência para meditar. Tá? Não é simplesmente porque queremos parecer humildes, mas é porque nós temos de meditar, mastigar e ruminar aquilo que é dito. Em segundo lugar, conscientiae puritatem amplectere, ou seja, para abraçar a pureza de consciência. Isso é muito importante quando pensamos que nós tendemos, querendo ou não, ao desvio diante dos prazeres que nos são apresentados pelo mundo, pela carne, pelo demônio. Esse desvio, né, é um desvio que, do ponto de vista intelectual, vai afetar principalmente a capacidade de concentrar-se e meditar meditar sobre uma ideia ao longo de muito tempo. E esse é um ato importantíssimo, para que tenhamos, a meu ver, para que tenhamos realmente uma segurança quanto à pureza de consciência, é preciso da graça de Deus. Sem ela é impossível ou quase muito difícil. É como tentar atravessar o oceano com uma jangada, com uma canoa. Muito difícil de alcançar este nível. Então é preciso pedir mesmo a graça de Deus, a frequentar os sacramentos, a confissão, enfim, são conselhos que estão, a meu ver, dentro da pureza de consciência e de como alcançá-la, porque por vezes, e a experiência já nos mostrou publicamente, que por vezes esse desejo de vencer naturalmente a própria consciência, considerando especialmente a forma como fomos criados, as imagens que nos são apresentadas desde cedo, que nos foram apresentadas desde cedo, a maior parte de nós, e do ponto de vista somente natural, não são tentativas frutíferas, e isso pode causar muitas neuroses. Neuroses no sentido de falta de reconhecimento da realidade, né? E achar que a realidade é de uma forma quando na verdade ela não é, e assim viver um mundo paralelo. Sempre foi reconhecido que sem a pureza de consciência é impossível dedicar-se à vida de estudos de modo profundo, e aqui nós temos um reconhecimento, né? Até mesmo com Aristóteles, quando começa a tratar da ética, ele vai falar que o jovem não tanto em idade, mas mais em maturidade, não pode dedicar-se ao estudo da filosofia moral, da ética, porque ele ainda não tem as experiências necessárias para aplicar esses princípios gerais, né, que serão estudados a respeito das quais há a investigação da filosofia moral, mas também não tem o domínio sobre as próprias paixões. E por causa disso, ele não consegue entender muitas das conclusões, porque os seus costumes morais afetam os seus costumes intelectuais, o modo de pensar, né? E a forma mentis, essa forma da mente, essa estrutura da mente, o que ela consegue vislumbrar e não consegue, né, é extremamente afetada pelo domínio ou não das próprias paixões. Temos também a famosa imagem de Platão sobre o auriga, aquele que conduz o cavalo, em que se ele não conduz os cavalos da forma correta, né, ele vai perder-se, ele não conseguirá alcançar o seu destino. Da mesma forma, se nós não conseguimos controlar as forças internas que estão lutando, que tendem, né, para buscar, seja a superar obstáculos, seja o prazer, né, os quais são necessários para a nossa vida, mas devem ser domados, né, com uma rédea um pouco mais curta e ali com um controle, ou soltando e depois puxando a rédea, né, para ter esse controle. É o que nós também devemos fazer com a nossa própria alma. Então vejam só quantos comentaram sobre isso, para não falar de muitos outros ainda. Continuando, diz São Tomás: oratione vacare non tesineas. Vacare orationi.
É interessante porque esse verbo é utilizado também para o corpo. E ele significa como que o exercitar-se, né? Esse cultivo do próprio corpo, como se fosse a musculação, né? Quando a gente fala treinar, malhar. Mas aqui diz respeito à oração. E é o cultivo, se dar-se à oração, né? Desenvolver o organismo espiritual, para fazer uma comparação bem dos tomistas, né, que adoram essa expressão, desenvolver o organismo espiritual a partir da oração. E que não pares de fazer, de exercitar-te, digamos, de cultivar o teu organismo na oração. Aqui há lugar, né, nós estamos tratando sobre o papel da graça guiando este caminho. A gente vê que todos os conselhos, é claro, eles têm um tom de dependência da graça de Deus, porque a nossa vida é assim, se queremos alcançar a vida eterna. Mas reconhecer que os estudos não estão dissociados, separados da vida espiritual de alguma forma. Ou seja, de alguma forma não, em toda forma. Nós dependemos dela para que aqueles sejam bem-sucedidos. E essa é uma dependência que precisa ser reconhecida pelo estudante antes de começar a estudar, para que peça as graças necessárias, para que ele saiba quando parar, para que ele saiba quando meditar, para que ele entenda que, por vezes, não terá de levar uma vida de estudos, uma sessão de estudos muito profunda em muitos tópicos, mas considerar apenas uma deficiência no aprendizado das línguas, fazer exercícios sobre um tópico, por exemplo, e no aprendizado das artes liberais mesmo, fazer os exercícios, focar em umas definições, quando a gente está estudando Euclides, por exemplo, e a gente começa lá, o ponto é aquilo de que nada é parte. Tá, mas o que é a linha? Né? É o comprimento sem largura. Tá, e a superfície? A superfície é apenas comprimento e largura. E tá bom, mas como é que eu faço aquela proposição? Quais são os axiomas? Todos esses pontos, né, que nós temos de nos lembrar ao longo desses estudos precisam de atenção. Né? E essa atenção, por vezes, ela vai se dar numa sessão de estudos focada. Por causa disso, nós temos de ter a clareza e a oração, o pedido da oração, especialmente a oração de São Tomás de Aquino sobre os estudos, é que ela começa com Creator ineffabilis, ó inefável Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria, mas também pedir a vinda do Espírito Santo, por exemplo. São conselhos sobre o que eu faço e parecem me ajudar bastante. E aí, por fim, ele diz: Celam frequenter diligas, si vis in celam vinariam introduci. Esse é um dos conselhos que eu mais gosto, mas gosto no sentido de que muito me agrada, porque a imagem é muito bonita, mas também porque muito me faz refletir sobre o que eu realmente devo fazer, né? Que é amar a minha cela, o meu escritório, onde eu estou agora. Eu amo ficar, por exemplo, com a minha filha, com a minha esposa, sair com amigos, mas todas essas relações para um professor que se dedica a disciplinas como as que eu me dedico, são frutificadas, são ornadas, né? Elas são aprofundadas por meio de uma vida de estudos séria. Porque a vida séria, a vida intelectual séria, nos exige atenção. Atenção ao que está acontecendo ao redor de nós. Por vezes, ela pode parecer que não exige atenção, mas uma abstração total. Como se as nossas circunstâncias
tivessem de ser eliminadas por algum tempo, mas não é assim. Então, o contato com os sábios é um contato para que eu entenda melhor as minhas circunstâncias históricas, internas, familiares, morais, políticas, enfim, e dessa forma consiga aplicar esses grandes conselhos a isso, para que eu desvele, consiga entender melhor sobre esse ponto. E assim com todos nós. Então, é preciso amar, frequentar, né? Ou é preciso amar frequentemente a cela, né? A minha cela, se eu quero ser introduzido à cela vinária, né? In com acusativo, ou seja, dá a ideia de movimento para dentro, né? Da cela vinária, que é justamente a cela da sabedoria, né? O uso do vinho aqui como uma imagem, a embriaguez intelectual, ou seja, aquele estado de um êxtase, ecstasis, ou seja, uma saída de si para ver, né? Utvidian, que eu veja com os próprios olhos a sabedoria ali diante de mim e possa assim amá-la, honrá-la e aprofundar nas suas exigências, né? A verdade apenas aparece àqueles que são os seus escravos, né? É o que diz o padre Sertilanges na obra A Vida Intelectual, que é uma obra, por sinal, com um tom de comentário a estes conselhos de São Tomás de Aquino, mas com uma ordem bem construída. Então, por hoje, vamos ficar com estes conselhos. Eu espero que isso tenha te ajudado. Por fim, vou somente fazer uma recapitulação do que nós vimos aqui, né? Então, é uma carta em que São Tomás começa a falar: porque pediste a mim, ó caro irmão em Cristo João, de que modo de que modo é oportuno a ti dedicar-se à aquisição do tesouro da ciência. Por isso, cabe-me dar-te um concílio, que, pelos riachos e não diretamente pelo mar, escolhas entrar, porque pelas coisas mais fáceis, pelas mais fáceis para as mais difíceis é oportuno ir. Este é o meu conselho e a tua instrução, que sejas tarde no falar, que sejas tarde, demores a ir ao locutório, que abraces uma pureza de consciência, que não pares de exercitar-te, dar-te a oração, que ames com frequência a tua cela, né, se queres ser introduzido à cela vinária. Então aqui eu usei muitos conjuntivos, os subjuntivos, esse modo de que faças isso, que faças aquilo, mas por vezes no latim não há essa construção, mas às vezes há somente um infinitivo mesmo, ou algum imperativo, alguns outros conjuntivos, mas só uma explicação aos latinistas, né, do porquê essa escolha da tradução. E é claro, é uma tradução muito mais para que a gente possa comentar do que com vistas à arte de traduzir mesmo, né? Conforme eu já comentei em outros vídeos, se trata de uma arte um pouco distinta, né, com respeito em relação ao entendimento dos textos por meio das línguas. Então, novamente, espero que isso tenha te ajudado. Nós nos encontramos nos próximos vídeos em que eu continuarei essa tradução e comentário da Epístola de Modo Studendi de São Tomás de Aquino. Até o próximo vídeo.